Olha, estão preparando a traição contra o Bolsonaro lá em Brasília e estão preparando assim na cara dura. E o Bolsonaro, o pior, a inabilidade política do Bolsonaro é tão grande que ele não tá vendo. Ele não tá vendo e tem gente avisando o Bolsonaro. Sabe quem avisou o Bolsonaro que ele tá para ser traído? O Michel Temer. O Michel Temer já deu avisos pro Bolsonaro. Bolsonaro, você vai ser traído pelo futuro presidente do Senado se você continuar com o seu candidato. A gente fala muito aqui, eu falo aqui muito no canal, sobre a eleição para a Câmara dos Deputados, em que o candidato do Bolsonaro é o Arthur Lira. Até falei ontem sobre o fato de os líderes do governo Bolsonaro, que são ligados ao Arthur Lira, estarem traindo o Bolsonaro e o Ministério da Economia e o Paulo Guedes em várias pautas bombas. Só que no Senado a coisa tá pior para o Bolsonaro. Por que tá pior? O Senado, o Davi Alcolumbre é o atual presidente. O Bolsonaro se comprometeu com ele a apoiar o candidato do Davi Alcolumbre. O candidato do Davi Alcolumbre é o senador Rodrigo Pacheco do DEM. Rodrigo Pacheco ele era do MDB, do Michel Temer. E o Rodrigo Pacheco ficou conhecido ali no MDB como traidor, como alguém que traiu o Michel Temer. Ele traiu o Temer. Lembra que o Temer tinha toda a Brasília junto com ele? O Temer comprava voto a céu aberto, o Temer fazia e desfazia, mandava chover e mandava fazer sol em Brasília e não tinha quem fosse contra o Temer. Ele traiu o Temer. Olha só o nível. E aí o Temer mandou 3 senadores do MDB, esses 3 senadores são o líder do MDB no Senado e os 2 líderes do governo Bolsonaro. Tanto o líder do governo Bolsonaro no Senado como o líder do governo Bolsonaro no Congresso, os 2 são do MDB e são do grupo político do Michel Temer. Os 3 foram lá falar com o Jair Bolsonaro e falar: o Bolsonaro não apoia o Rodrigo Pacheco porque ele é traidor e ele vai te trair. Olha só onde o Bolsonaro se enfiou. E eles deram um exemplo da traição do Rodrigo Pacheco, uma delas pelo menos, e eu vou falar aqui esse exemplo já já e vou mostrar como o jogo tá difícil pro Bolsonaro. Se Brasília é um jogo de xadrez, o Centrão tá jogando xadrez. Eu falei aqui ontem, o PT não jogava xadrez, o PT jogava sei lá o quê, e o Bolsonaro ele pode até tentar, mas ele não sabe. Antes de eu falar disso, um segundinho, se inscreve no canal e curte o vídeo, mas só se você é contra o Bolsonaro. Eu não aceito o Bolsonaro aqui, hein? Se você odeia o Bolsonaro, se você quer ver esse governo cair, se inscreve no canal agora e você vai ajudar a oposição. Aqui a gente coloca, aparece aqui atrás, outdoors que a gente coloca em várias cidades do Brasil contra o Bolsonaro. Carro de som, ó, nosso carro de som rodou hoje no Rio de Janeiro, rodou nos bairros de Olaria, Bom Sucesso. Eu vou mostrar o vídeo no finalzinho desse vídeo, lá pro minuto 12, 13, eu mostro aqui o vídeo do carro de som. E quem quiser ajudar com as nossas ações do canal, o carro de som também tá rodando hoje em Maringá, Maringá. Quem quiser ajudar com as ações, o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Ou no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, apoie conta bancária. Vai no primeiro comentário desse vídeo e você vai ver isso tudo para você ajudar com as nossas ações do canal. A gente não para, ó. O finalzinho de dezembro, estamos com carro de som na rua, estamos com outdoor, estamos em mais de uma cidade, Rio de Janeiro e Maringá hoje, e vamos para cima deles. Mas ó, um segundinho, se inscreve no canal que ajuda muito. Agora vamos falar sobre isso aí que tá a eleição do Senado, a eleição da Câmara, mas hoje vamos focar na eleição do Senado, que até hoje não tinha falado muito sobre isso. A da Câmara, assistam o vídeo de ontem que eu falei muito sobre esse assunto. No Senado é o seguinte: olha só, o Davi Alcolumbre, ele parou de falar com o Rodrigo Maia. Davi Alcolumbre é atual presidente do Senado. Ele não fala mais com o presidente da Câmara dos Deputados, por quê? Porque faz algumas semanas o STF decidiu que os dois não poderiam tentar a reeleição. E o Davi Alcolumbre culpa o Rodrigo Maia. Mas por que, Thiago, que ele culpa o Rodrigo Maia? É o seguinte, o Rodrigo Maia é para o 4º mandato consecutivo. Não pode, a Constituição não deixa nem 3, ele é para o 4º. Olha só o tamanho do problema. E o Davi Alcolumbre é para o 2º. O Davi Alcolumbre estava tentando que o STF fosse legal com ele e deixasse ele para o 2º mandato. E isso tinha até já a prerrogativa de que ele conseguiria isso. Então estava quase decidido. Só que ia ser impossível para o STF deixar o Davi Alcolumbre se reeleger, rasgar a Constituição para deixá-lo se reeleger e não deixar o Rodrigo Maia. Impossível. Então o Davi Alcolumbre tentou falar: ô Rodrigo Maia, eles se ligaram, falou, cobrou publicamente, deu uma declaração pública dizendo que você não será candidato ao 4º mandato. Aí o STF deixa a gente se reeleger e aí depois a gente vê, mas deu uma declaração dizendo que você não será. Sabe o que o Rodrigo Maia fez? Ele ignorou, ele não fez declaração nenhuma. Aí a pressão pública foi para o STF não deixou nenhum dos dois. Para o Davi Alcolumbre foi uma derrota assim gigantesca. Desde então o Rodrigo Maia tenta falar com o Davi Alcolumbre e o Davi não responde às ligações dele. E olha, os dois são do mesmo partido, os dois são do DEM. Aí, para a presidência da Câmara, o Rodrigo Maia indicou o Baleia Rossi do MDB, que é do grupo do Temer. O Davi Alcolumbre
indicou o Rodrigo Pacheco do DEM. Só que o Rodrigo Pacheco, ele era do MDB, ele era do grupo do Temer. Só que ele saiu do MDB e foi pro DEM. Sabe por quê? Porque o Rodrigo Pacheco traiu o Michel Temer. Como, Thiago, que ele traiu o Michel Temer? Em 2017 aconteceu uma coisa. A Procuradoria-Geral da República denunciou o Michel Temer por corrupção passiva. Lembra que eu falo aqui várias vezes, o Bolsonaro está sendo investigado. Se em algum dos processos do Bolsonaro a Procuradoria-Geral da República disser, vimos crime e vamos denunciar o Bolsonaro, sabe o que acontece? Tem uma votação no Congresso e se 2/3 votarem contra o Bolsonaro, ele é afastado por investigação. Não é impeachment, é até pior que impeachment, que ele vai ser investigado por crimes reais e ele pode ser preso. Impeachment é crime de responsabilidade. Nesse caso, são crimes do Código Penal, crimes que dão cadeia. Então, o Michel Temer chegou nessa situação. O Bolsonaro até hoje não chegou nessa de chegar uma votação no Congresso para ver se ele fica ou sai. Mas o Temer chegou nessa 2 vezes. E, numa delas, o Rodrigo Pacheco, ele era presidente lá no Senado da Comissão de Constituição e Justiça. 2017 isso, vamos voltar um pouquinho no tempo. Esse Rodrigo Pacheco que é o candidato do Bolsonaro, lembre-se disso. Aí, o Rodrigo Pacheco, ele tinha que indicar um relator para relatar o processo do Temer, para ver se o Temer era afastado ou não. Ele indicou um cara anti-Michel Temer, que era o Sveiter, o senador Sveiter. O senador Sveiter fez um relatório pedindo a cassação do Michel Temer. E aí tem que lembrar uma coisa, nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas, Câmara de Deputados, Senado do Brasil, todos os casos, seja uma CPI, um projeto de lei, uma PEC, uma denúncia, tem sempre um relator. O relator, ele é quem? Ele é o cara que estuda tudo aquilo, ele, os assessores dele, e ele faz um relatório final. E ele dá o primeiro voto. Então, geralmente, você escolhe um relator que está do seu lado. Por quê? Porque se o relator estiver do outro lado, primeiro, você dá um voto para o adversário. E segundo, se o relator der um voto para o adversário, ele ainda faz um relatório para o adversário, vários parlamentares não estão a par do caso, porque eles têm outras coisas para resolver, e eles leem só o relatório e leem por cima assim. Se o relatório for contra, um relatório batendo para o outro lado, o que acontece? Tem a chance maior de você perder mais votos, não só o do relator. E o Rodrigo Pacheco colocou o Sveiter, que pediu a cassação do Temer. E eles eram todos o grupo do Temer, traíram o Michel Temer. No fim, o relatório do Sveiter foi derrubado, foi derrotado. E o Temer conseguiu se safar, mas ele perdeu o cacife político ali, ele teve que comprar voto, coisa que nenhum presidente quer. Porque quando um presidente o cara é presidente, ele usa o cacife político dele, que são emendas parlamentares, dinheiro que ele tem, cargos, para quê? Para tentar comprar voto para coisa que ele quer aprovar e não para tentar ficar se salvando toda hora. Cada vez que ele, vou te dar um cargo ali numa estatal e aí você vota para me salvar. Pô, aquele cargo ele podia ter dado para aprovar uma lei que é boa para ele, não para ele se salvar, ele perde cacife. É o que acontece, o Rodrigo Pacheco saiu do MDB do grupo do Temer e foi pro DEM. Agora, o Michel Temer mandou 3 emissários, o Bolsonaro até chamou eles de senadores de ouro, para avisar o Bolsonaro, você tá apoiando um cara que é traidor. Esse cara é traidor, ele vai te trair na primeira oportunidade, ele vai te trair. Aí você vai ter um traidor na presidência do Senado, onde até então o Bolsonaro tinha o Davi Alcolumbre, que era aliado do bolsonarismo. Você vai ter um traidor ali, e na Câmara não se sabe o que vai acontecer. A Câmara, assim, pegaram as cartas do jogo político e embaralharam muito, não se sabe o que vai acontecer na Câmara. O candidato do Rodrigo Maia é o Baleia Rossi. O Rodrigo Maia estava muito enfraquecido nas últimas semanas. Só que o Rodrigo Maia conseguiu uma coalizão com 11 partidos, e aí o Baleia Rossi teve uma reunião com gente do PT, porque o PT, parte do PT, vai apoiar o candidato do Bolsonaro. Eles não querem o Baleia Rossi, porque o Baleia Rossi foi um dos articuladores do golpe contra a Dilma. Aí, olha só, ele se reuniu com o pessoal do PT ontem, e o pessoal do PT fez uma lista com 5, mais ou menos, mas assim, resumindo, são 5 exigências para apoiar o Baleia Rossi. Entre elas tem lá a exigência de ele não ser governista, ou seja, ele tem uma CPI contra o Bolsonaro. Assine a CPI, não fique como o Rodrigo Maia que fica segurando o CPI, não. Assina a CPI, tem processo de impeachment. Se tiver embasado, dá prosseguimento. Ou seja, vá para cima do Bolsonaro, é uma das coisas que o PT pediu. Outra coisa é soberania nacional, como se o pessoal do grupo do Temer e do Rodrigo Maia estão nem aí para a soberania nacional, mas o PT colocou isso ali e colocou lá para pautar a renda mínima, para pautar algumas outras coisas, e o Baleia Rossi falou, tá bom, me comprometo com tudo. É aquela, nossa, assim como o Michel Temer se comprometeu em não dar o golpe com a Dilma,
quando foi escolhido o vice dela. Olha só o que deu. Pois bem, é isso. O Baleia Rossi tá louquinho para trair o PT e para trair quem ele precisar trair, assim como o Arthur Lira tá louquinho para trair o Bolsonaro. E o Bolsonaro agora ele fica meio sem candidato no Senado, porque ele vai apoiar o candidato do Alcolumbre, só que o candidato do Alcolumbre é traidor. Os líderes do governo Bolsonaro dizem não apoia esse cara, e o Bolsonaro vai apoiar quem? Aí tem um outro problema. Como o Rodrigo Maia escolheu o Baleia Rossi, ele é do MDB, todos os partidos do Centrão têm medo de que o presidente do Senado também seja do MDB, porque aí o MDB, partido do Temer, fica com a presidência da Câmara e do Senado. É muito poder para um partido só e para um partido que sempre que tem muito poder, abusa desse poder que é o MDB. Porque golpe por golpe, a gente pode falar o que quiser do Bolsonaro, quem deu golpe é o MDB. Dos que estão aqui no jogo político atual, quem deu golpe e rasgou a Constituição, rasgou a democracia, foi o MDB. É um golpe com o Supremo e com tudo. Lembre-se disso. O Bolsonaro tentou, mas nunca deu golpe. O Bolsonaro pode falar o que quiser, mas ele nunca deu golpe de Estado. O MDB deu. Olha só onde é que tá. E o MDB, se precisar der outro golpe, no caso do Bolsonaro, não precisa dar golpe porque tem vários crimes. Tem muitos crimes do Bolsonaro. A Dilma tinha que dar golpe porque não tinha crime dela. No caso do Bolsonaro tem crime, mas se o MDB quiser e precisar, o MDB vai para cima e derruba o Bolsonaro. Então todo mundo fica assim, não, vamos colocar os dois do MDB. Só que aí o Bolsonaro vai apoiar quem? Se o candidato do Maia é do MDB. E tem uma boa chance de ganhar. Aí ficou o jogo político bem embaralhado, mas o fato é que o Bolsonaro tem traidores na Câmara e no Senado. E quando você pensa, pô, será que a coisa piora? Piora porque na Câmara, como eu falei ontem, os líderes do governo Bolsonaro estão colocando pautas-bomba contra o Bolsonaro. Inclusive, eu esqueci de falar no vídeo de ontem, o Paulo Guedes ia sair de férias na semana passada. Ele chegou a viajar, ele teve que voltar de viagem para tentar apagar o fogo que os líderes do governo Bolsonaro estavam colocando lá. Eu, Thiago, apagava com gasolina, mas no caso o Paulo Guedes foi lá para apagar com água. O Paulo Guedes só foi sair de férias ontem, segunda-feira, dia 28. Ficou uma semana a menos de férias por conta dos líderes do governo Bolsonaro colocando pautas-bomba no Congresso. Então o Bolsonaro a traição do Bolsonaro a traição contra o Bolsonaro está começando a se materializar dos dois lados, na Câmara e também no Senado. Vamos ver, porque agora esses grupos estão indo para cima do Bolsonaro. E lembre-se, grupo do Michel Temer tem ministros no STF. Lembre-se que o golpe do Michel Temer contra Dilma foi um golpe com Forças Armadas, com o Supremo e com tudo, foi com tudo. Esse é o grupo do Michel Temer. Tem lá no STF pelo menos 3 ministros do Michel Temer. O mais escancarado é o Gilmar Mendes, que é amigão do Michel Temer, que por acaso tem o caso do Queiroz na mão. Olha só que coisa. E no grupo do Rodrigo Maia, e olha só que o Rodrigo Maia colocou o Baleia Rossi como candidato dele. O grupo do Rodrigo Maia, que está voltando a se juntar com o grupo do Temer, temos o Alexandre de Moraes, que tem 3 investigações contra o Bolsonaro na sua mão e que está conduzindo as investigações, que são as investigações que mais fizeram o Bolsonaro apanhar nos últimos tempos, que é a das fake news, o dos atos antidemocráticos. Essas duas investigações racharam o bolsonarismo completamente e estão acabando com o gabinete do ódio pouco a pouco, um fim lento e doloroso para o gabinete do ódio. E tem a investigação do aparelhamento da Polícia Federal, que é aquela que está o Moro contra o Bolsonaro, em que ele já mandou o Bolsonaro vai ter que depor, o STF só vai decidir como o Bolsonaro vai depor. E se o STF decidir que o Bolsonaro vai ter que depor em pessoa, aí vai ser um espetáculo, vai ser um problemão para o Bolsonaro. Vamos ver, e se você quer ver a casa cair para o Bolsonaro, olha só, nós também, olha só o nosso carro de som, eu vou mostrar aqui, rodou hoje de manhã no Rio de Janeiro e vai rodar à tarde também. Espera aí, vamos lá. Aqui, ó. Vice-líder do seu governo que você indicou escondeu dinheiro na cueca? Porque 7,5 milhões de reais da Covid-19 foram parar no programa de sua esposa, Bolsonaro? Porque os preços do arroz, feijão e da carne aumentaram tanto? Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você foi contra o auxílio de 600 reais e que essa foi uma conquista da oposição e foi você quem cortou o auxílio pela metade. O carro rodou por 2 horas de manhã e vai rodar mais 2 horas hoje à tarde. Também em Maringá, hoje também está rodando o nosso carro por 2 horas e vai rodar mais 2 horas, aí eu não sei se é amanhã ou se é no dia 2, eu vou ver quando é que vai rodar e aí eu aviso para vocês. E quem quiser apoiar o nosso Pix, apoie@plantãobrasil.net. No primeiro comentário eu deixo escrito Pix, PicPay, apoie conta bancária para quem quiser confirmar, ou embaixo do vídeo no botão Seja Membro, clica e você estará ajudando. É isso, falou!